que a tua oração merece uma resposta urgente. Por isso, já fica aqui comigo e para começar, a gente vai ver Apocalipse 21:5, onde Deus está te dizendo que a tua oração, os teus pedidos não ficaram sem resposta. E Ele está te dando, escuta essa palavra, escuta até o fim para você entender que nessa jornada que eu chamo de fase, você não está só. Deus está cuidando de tudo, apesar de que você esteja até pensando que as pessoas que eram para estar do teu lado, te dizendo, te dando apoio, te dando força, são essas pessoas talvez que estejam hoje te desmotivando. E sabe por quê? Porque todas as vezes que você já está quase chegando na sua bênção, quase que essa fase difícil ela está passando, antes disso acontecer, vem um levante do inimigo, vem um vento contrário. Então, hoje o Senhor está te dizendo assim, presta atenção, presta muita atenção, que essa é uma resposta de Deus e ela é urgente. Só aguarde. Está chegando a tua resposta. Apocalipse 21:5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Essa é a palavra que o Senhor está te dizendo hoje. Olha, muitas pessoas podem estar dizendo do teu lado, andando contigo, sentando talvez nas mesmas mesas, participando dos mesmos almoços, dos mesmos lanches, das mesmas conversas, mas podem estar sugando um pouco da tua energia, te dizendo que talvez seja melhor para você hoje você fazer uma viagem, você tirar umas férias porque você anda estressado ou estressada demais, que você tá louca, que você tá louco, que você tá vendo coisas onde não existem. Mas hoje o Senhor está dizendo que aquele que escreveu é aquele que está assentado no trono. Aquele que te prometeu é Deus. Então você tem uma promessa. Então você tem uma palavra. E olha, a gente vê também lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, conta a história de uma mulher que vivia humilhada, rejeitada, e que a pessoa que era o seu marido, que deveria estar do seu lado ali, dizendo assim, ó, você vai conseguir porque Deus é fiel. Não, ele simplesmente disse que ela tinha ele e que se ele não valia mais do que 10 filhos. Ou seja, para aquele homem, era o choro e a amargura de Ana era simples demais, era uma coisa insignificante. Por isso o Senhor está te dizendo hoje, talvez tenha pessoa do teu lado que esteja dizendo que o teu sofrimento, que a tua amargura, que o teu choro seja algo que você está criando na sua cabeça, que nada disso que você fala está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo aqui que existem no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos o 10 e o 18, existem dois extremos. Existe o primeiro extremo de uma mulher que vivia amargurada, triste, chorava, dia e noite, que vivia sendo humilhada e que ninguém acreditava nela, que o seu próprio marido também não simplificava demais a situação dela, não valorizava a dor dela, não estava dando muito crédito para aquela mulher. Mas que a palavra de Deus diz assim, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso está no versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 1. E no versículo 18, olha o segundo extremo, onde o Senhor diz assim, e disse ela, isso é porque ela foi à igreja, ela foi ao templo, e estava tão amargurada, mas tão amargurada, tão angustiada,
que ela chorava na presença de Deus, mas ela já não falava mais nada. Então, o sacerdote ali avistou aquela mulher naquele estado e lhe faz uma acusação, um julgamento, dizendo que ela estava embriagada. Então, depois que ele entendeu que ela só estava com dor na alma, depois que ele entendeu que a dor dela era uma dor interna, era um sentimento de dor, de traição, de amargura, de rejeição, de humilhação, era uma dor na alma. Aí ele libera uma palavra para ela, aquele sacerdote, onde ele diz assim: ache a tua serva a graça aos teus olhos. Ela dizendo para ele: assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Lembra que o primeiro extremo era de uma mulher amargurada, triste, rejeitada, e que ela não estava mais, assim, confiando que a história dela ia ser diferente. Ela não acreditava mais. Mas ela se posicionou diante da oração, da fé. E quando ela sai daquele posicionamento com Deus, daquela conversa que ela tem, que ela faz ali um propósito com Deus, onde ela faz um voto com Deus, no seu posicionamento, ela sai dali com uma palavra liberada, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Por isso, o sacerdote diz: assim foi a mulher, o caminho, o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ou seja, uma mulher que chegou amargurada, saiu alegre, e o semblante que todos viam triste e amargurado passou a ser visto como um semblante alegre, um semblante de quem havia recebido uma palavra de posicionamento, uma palavra de fé, onde ela assumiu, naquele momento, um propósito com Deus, um voto com Deus. E hoje o Senhor Deus está te dizendo. Talvez você tenha pessoas que estão do seu lado dizendo que era melhor você tirar um tempo de férias, tirar um tempo para viajar, descansar, porque você está dizendo coisas que você está fazendo coisas que não condiz mais com você, tá? Talvez você está vivendo uma dor na tua alma tão grande, talvez é um filho que você está orando por ele, talvez é o seu relacionamento que você está vendo uma outra pessoa chegar e querer se apoderar daquilo que é seu, que você construiu com muito sacrifício, e você está sofrendo e você está chorando. Mas se posicione na presença de Deus, faça um voto com Deus, assuma um propósito com Deus, não pare de orar. E já escreva de novo, eu quero repetir, escreva de novo aí. Deus vai honrar a minha fé. Deus vai te honrar. Deus está te honrando nesse momento. A palavra de Deus, ela está te prometendo hoje que uma coisa nova está sendo projetada para a tua vida e para os teus. Uma coisa nova está sendo projetada para você. Por isso o Senhor Deus, ele diz assim, a palavra de Deus diz em Apocalipse 21, diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. O Senhor está projetando um novo recomeço para você, uma nova história, sabe? Uma nova fase, uma nova temporada, uma nova vida, sabe? Talvez para tudo isso acontecer na tua vida, seja para você enxergar que você não deve mais estar em certos lugares, você não deve mais confiar em certas pessoas. E a palavra seguinte, ele diz assim: escreve isto. Pois estas coisas, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Olha, o Senhor está te dizendo que não é só uma coisa que Ele está fazendo. Ele está te dizendo que haverá mudança. Haverá mudanças na tua vida. Então, por isso que ele diz, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e são dignas de confiança. Então, acredita, recebe essa palavra, ela é para você, tenha certeza disso, que Deus está te dizendo agora, a tua resposta está chegando. Eu já te ouvi,
eu já estou respondendo, então só aguarda, mas te posiciona, vigia, não deixa o inimigo colocar empecilho, os obstáculos vão aparecer, mas esteja muito atenta, muito atento, sabe? Talvez você esteja aí com uma causa, talvez seja uma doença que você está lutando aí, talvez seja uma preocupação com um filho, talvez seja, sabe, muitas coisas podem estar acontecendo nesse momento e está te trazendo uma confusão mental. Mas Deus está te dizendo, eu cuido da tua alma, eu cuido do teu espiritual, eu cuido da tua vida profissional, da tua vida pessoal, e estou cuidando das tuas emoções também. Assim como ele cuidou das emoções de Ana. Ana ouviu muitas palavras, muitas humilhações, tanto da sua rival dentro de casa, como do seu marido, que talvez sem intenção, talvez sem vontade, sem desejo, intenção de machucá-la, de ofendê-la, porque a Bíblia diz que ele amava a sua esposa, Ana. Mas talvez ele falou de uma forma que ela, que não foi bom para ela. Mas Deus está te dizendo, eu sei a tua dor. Eu sei que tu vive aí chorando abundantemente, como diz ali, a palavra de Deus diz que Ana chorava abundantemente quando chegou no templo. Mas quando ela saiu com um semblante alegre, já não era mais triste. Então ela passou a comer, a beber, e o seu semblante já não era mais triste. Deus está te falando contigo hoje. Glória a Deus por isso, que essa palavra chegue no teu coração e que o nosso Deus é um Deus de mistério, ele sabe todas as coisas. Eu posso não saber de nada. Eu só leio os comentários, mas Deus sabe todas as coisas, eu tenho certeza disso. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. E agora eu quero fazer uma oração com você. E nosso próximo encontro, eu quero que você traga um copo com água, e se você crer, Deus vai honrar a tua fé. E é pela água que o Senhor vai usar, fazer o teu milagre, tá? No nosso próximo encontro, eu vou pedir para você trazer um copo com água e nós vamos consagrar essa água em nome de Jesus. Você vai beber e é pela fé que Deus vai te honrar. Tudo que acontecerá na tua vida será pela tua fé. Amém? Vamos orar agora? Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que tu deu na cruz do Calvário, e tu deu por mim e por todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, me acompanhando aqui através dessa live, através desse vídeo. O Senhor é fiel, o Senhor é justo e o Senhor pode abrir portas onde estão fechadas há muito tempo. O Senhor pode trazer e mudar diagnóstico, o Senhor pode alterar resultados, o Senhor pode fazer fazer a cura da dor, da alma, das emoções, do seu interior. Pai, em nome de Jesus, passa a tua água agora, passa o teu sangue em cada um desses irmãos, dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu estou aqui com a minha água. Eu ainda não pedi para eles trazerem o copo com água, mas a minha água está aqui e eu vou beber por eles, Pai. Em nome de Jesus, consagra essa água e que eles sejam, Pai, abençoados da planta do pé, do alto da cabeça à planta dos pés, Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra chegue no teu coração. Agora eu vou beber minha água e eu vou beber por você também, pela fé, em nome de Jesus, sabendo que no nosso próximo encontro eu vou pedir um copo com água, se você puder, e a gente vai orar e vai consagrar para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois você vai voltar aqui e você vai dar o seu testemunho. Graças a Deus por isso, vou beber minha água agora. Agora eu quero pedir para você não esquecer de compartilhar esse vídeo. Essa mensagem ela é muito importante e muita gente precisa ouvir essa palavra. Amém, irmãos? Porque Deus está trazendo e fazendo algo novo, mudando a sua história, mudando de fase. E o seu deserto está acabando, porque o Senhor está te prometendo isso. Amém?